Bom dia, irmãos. A gente vai apertar um pouquinho mais do que ontem, hoje. Não sei se eu vou ser convidado de novo, então vou apertar ao máximo. Mas eu tenho uma impressão que essa cesta de basquete, que é muito alta, a gente começa esse retiro olhando lá de baixo, achando difícil, mas eu creio que a gente vai terminar esse retiro enterrando. Só que aqui é fácil. Aqui a gente está num ambiente muito propício, muito gostoso, a presença de Deus se manifesta entre nós. Minha expectativa é que nós enterremos para o resto da nossa vida, onde vai ter ambientes terríveis, mas essa obra é do Espírito. O fardo se torna leve nele, amém? Se eu perguntar para vocês, qual a definição pessoal que tu tem sobre o que é a santidade de Deus? Essa santidade que nós exaltamos durante tantos cânticos, o que é ela? Se o nosso assunto é ser semelhantes a Jesus, a santidade de Jesus, precisa ser algo central em nossa vida. Mas o que é isso? Quero convidar os irmãos para abrirmos em dois textos. Isaías 6, de 1 a 3, primeiro. Isaías 6, de 1 a 3. Quem achou diz amém. Amém. Algum varão pode ler alto? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Eu amo esse texto, irmãos. Eu não sei como é que é a música do céu. Se ela é um estilo mais Bethel Church ou o candeeiro. Eu não sei como é que é a música. Mas o mais importante eu sei, que é o que é declarado no céu. No céu não tem anjo nenhum falando que o coração dele pertence a Deus. Não tem anjo nenhum declarando que foi livrado daquele 1/3 enganado por Lúcifer. Não tem anjo nenhum cantando sobre ele. Porque diante da presença de Deus, só Deus resplandece. A nossa salvação é uma bênção. Nós cantamos sobre isso. Eu tenho uma música que fala, fui perdoado sem merecer. Só que para mim, irmãos, isso é o primeiro passo da vida cristã. É exaltar o Senhor pela salvação que Ele me deu. À medida que eu vou conhecendo e vou vendo o Senhor, eu começo a falar sobre Ele e apenas Ele. Porque o Senhor é maior do que aquilo que Ele fez por nós. Os anjos declaram a santidade de Deus e não conseguem sair desse assunto. Eu vou ler de novo. No ano em que o rei Uzias morreu, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos que estão diante do trono de Deus não têm pecado. Mesmo assim, eles cobrem rosto e cobrem pés diante da presença de Deus.
A Bíblia diz que eles olham uns para os outros declarando santo, santo, santo. Eu imagino que eles ficam pasmos, eternamente sem conseguir administrar o que estão vendo. E eles olham um para os outros assim, tu está vendo que ele é santo, santo, santo. Há algo na santidade de Deus que a gente ainda não alcançou, irmãos. Eu tenho essa expectativa de, ainda nessa vida, alcançar sempre um pouco mais. Quando estamos expostos a ela, nossos pecados vêm para fora. É o que aconteceu ontem e é o que eu creio que Deus quer continuar fazendo conosco. Vamos abrir em Apocalipse 4, 8. Apocalipse 4, 8. Achamos? E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por detrás estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Senhor transporta 2 homens para ver o seu trono, para ver ele mesmo e os anjos o adorando. No intervalo de 700 anos entre um e o outro, Isaías tem essa visão em 740 a.C. e João tem no ano 70 aproximadamente depois de Cristo. 2 coisas que a gente consegue perceber ao analisar e comparar essas 2 visões. O cenário de João e de Isaías, quando eles veem o céu aberto, é um cenário de dor. Isaías inicia o relato dele falando no ano em que o rei Uzias morreu. Isso não indica apenas o período que aconteceu isso. Uzias era um grande rei de Judá, foi um dos reis que teve o maior período de reinado, 52 anos. Contudo, a Bíblia diz que ele se exaltou a si mesmo. 2 Crônicas 26, 15. Divulgou o seu nome de Uzias até muito longe, porque se foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas depois que se tornou forte, exaltou-se em seu coração, ao coração de novo, até se corromper. E transgrediu contra Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Quem é que podia fazer isso? Apenas os sacerdotes. Deus se ira com Uzias e coloca nele uma lepra que vai levar ele à morte. Isaías, ao citar no início o ano da morte do rei Uzias, ele está dizendo basicamente em um momento de crise, momento de insegurança nacional, momento de grande instabilidade, viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Naquela época, irmãos, hoje para nós um presidente da República é importante, né? 4 em 4 anos, muda. Na eleição é aquele frenesi. Infelizmente estamos chegando em mais uma. Mas agora imagina uma monarquia onde um rei fica 52 anos no trono. Isaías, como um profeta do Senhor, quando morre aquele rei, o chão daquele povo some. Há relatos de grandes lutos da nação quando bons governantes morrem. Kennedy, por exemplo, quando é assassinado, os americanos ficam meses e meses num luto. Isso é natural na nação. É esse cenário que se encontrava Isaías. E João? Em Apocalipse 1:9, no início, ele diz: achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, provavelmente João estava exilado ou se escondendo de uma perseguição feroz a mando do imperador Domiciano, que foi, assim como Nero, um dos mais sanguinários contra os cristãos. A tradição também conta que João foi mergulhado em óleo fervente
e milagrosamente não morreu. Os 12 apóstolos, todos eles foram martirizados. João foi o único que morre de velho, morando em Éfeso. Mas a gente pode imaginar ele recebendo essa visão, estando numa ilha deserta, sofrendo sozinho, com a pele marcada por queimaduras, e tudo isso no alto dos seus 80 a 90 anos. Não é fácil sofrer sozinho, né? Eu penso que o grande terror do inferno é tu não ter um ombro amigo para chorar. É sofrer sozinho. João, no final da sua vida, tendo visto tudo que viu, estava padecendo ainda em sofrimento escondido. Assim como Isaías, João também vê o trono de Deus num cenário de dor e sofrimento. Por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes, irmãos, rejeitamos o sofrimento sem considerar o lugar que ele nos leva, sem considerar o colírio que ele serve para o nosso coração. Eu vejo vocês muito novos. Graciosamente, muitos ainda não passaram por muitas vias de sofrimento. Mas quando chegar, considere que o pano de fundo pode ser o próprio Senhor, nos conduzindo a ver coisas que em dias de paz nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes não consideramos que a dor é uma serva nas mãos de Deus, nos conduzindo mais perto dele. Segunda coisa que nós podemos perceber comparando as duas visões é que a exposição da santidade de Deus revela a nossa indignidade. Isaías, ao fim da visão, diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, um profeta, um homem separado, consagrado, diante da presença de Deus, ele grita em desespero. Grita desesperado pelo seu pecado e pelo pecado do seu povo. João, no início da visão, diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Diante da presença de Deus, Isaías grita desesperado pela sua impureza. João desmonta. Não tem nem tempo de gritar, cai como morto. A exposição, a santidade de Deus revela o nosso tamanho. Na verdade, revela o tamanho do Senhor. E naturalmente nós vemos quem somos, o nosso pecado, nossa fraqueza. E quem é que Isaías e João viram naquele trono, irmãos? Quem? Quem que estava sentado num alto e sublime trono? O próprio João, no seu evangelho, João 12:41, ele está fazendo um comentário sobre a incredulidade do povo a respeito de Jesus. E ele diz: Isaías falou dessas coisas porque viu a sua glória. Isaías falou dessas coisas porque viu a sua glória e falou a respeito dele. Esse dele aqui é sobre Jesus. Isaías, essa visão que o nosso amado irmão leu, ele estava vendo Cristo Jesus. Em Apocalipse 1:12, João, no início daquilo tudo que ele estava vendo, ele diz: vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas. Eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Ambos viram Jesus no seu alto e sublime trono, irmãos. Isaías viu o Filho em sua glória antes da encarnação. João vê Cristo já revelado, agora exaltado.
E além deles, vemos reações semelhantes a essas em todos aqueles que reconheceram quem era Jesus durante os 3 anos de ministério. Um deles é Pedro, diante da pesca milagrosa. Lucas 5, 4-8. Jesus disse a Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para pescar. Fico imaginando, né? Não sei quantos de vocês são pescadores. Meu sogro é bom pescador. Meu sogro, quando a gente chega na praia, ele vê umas ondinhas, ele fala assim, ó, ali tem um cardume. Ué, como assim? Só vejo água aqui, né? Mas pela arrebentação ali, ele consegue ver onde tem peixe. Meu sogro é amador. Imagina Pedro. Profissional, né? Pedro sabia tudo de pescaria. Jesus era o quê? Carpinteiro. Aí imagina Pedro ouvindo Jesus falar assim, ó, vocês passaram a noite toda, lança naquele lado ali. Aí Pedro deve ter sido aquele coração enganoso, né? Aí Pedro respondeu, mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Aí fica um silêncio, Jesus não fala nada, ele deve ter reconhecido, caramba, quem está falando comigo acho que é Deus, né? Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Eles chamam pessoas de outros barcos para ajudar. Olha que interessante. Vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Diante da visão de quem Cristo é, todos têm a mesma reação. Nós vemos o tamanho do Senhor e a nossa indignidade. Nenhum outro atributo do Senhor é tão destacado na Escritura. A santidade é o atributo dos atributos de Deus. Em muitos idiomas, para dar ênfase nas palavras, é usado alguns destaques. Negrito, sublinhado. Quem, por exemplo, está anotando, provavelmente de vez em quando sublinha uma palavra, circula uma palavra. No contexto hebraico, isso também é feito, porém, eles têm uma forma peculiar de dar ênfase, que é a repetição das palavras. Nós vemos Jesus frequentemente usando a dupla repetição. 25 vezes na Escritura encontramos Jesus falando, em verdade vos digo. Imagina que Jesus está ensinando, Jesus era uma pessoa como nós, né? Sentia dor, sentia fome. Então, naturalmente, havia conversas normais. Mas quando Jesus falava, em verdade vos digo, Pedro soltava a rede. Rapaz, vai vir um negócio importante aqui, porque era uma forma de destacar o que ia ser dito. Nomes também. Jesus fala Marta, Marta. Simão, Simão. Paulo, quando está indo para matar cristãos, e ele tem aquela visão, o céu, que ele fica cego, o que ele ouve? Saulo, Saulo. Quando tem repetição, é coisa importante. Só na Bíblia, irmãos, só tem um atributo de Deus, uma característica do DNA de Deus, que é elevado ao 3º nível de repetição. Isso para nós pode parecer normal, a gente desde novinho a gente lê as repetições, mas precisamos entender o peso que isso tem no contexto de Deus com aquele povo. A tríplice ênfase. Só uma característica do Senhor que é comunicada na exclamação que ecoa na eternidade inteira. Ele é santo, santo, santo. Desde que eu comecei a meditar sobre isso, quando eu canto sobre a santidade. Perdão, irmãos. Nós não vemos os serafins declarando que ele é amor, amor, amor. Ou que ele é graça, que ele é graça, que ele é graça. Nem que ele é irado, 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 porque é uma das características de Deus. Mas que ele é santo, santo, santo. Isso não para incessantemente, é dia e noite, não termina. Isso não quer dizer que os outros atributos de Deus são menores que a santidade de Deus, mas que todos os atributos são vestidos pela santidade de Deus.
O seu nome é santo. Lucas 1:49. Porque me fez grandes coisas o poderoso. Santo é o seu nome. As obras de Deus são santas. Salmo 145:17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A palavra de Deus é santa. Salmo 105:42. Porque estava lembrado da sua santa palavra. Deus, inclusive, jura pela sua santidade. Salmo 89:35. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi. A santidade de Deus é a garantia máxima do seu ser. Eu tenho meditado também nesses últimos tempos sobre adoração. Deus tem me feito escrever sobre isso, ir para muitos lugares, ambiente que a gente chama de church, parede preta, fumaça, que são nossos irmãos amados. Mas Deus tem me levado a esses lugares. E com muito temor tenho tentado ajudar alguns irmãos, dizendo que nós não conseguimos produzir adoração se nós não vemos o Senhor. Podemos chorar, podemos pular, podemos sorrir, podemos nos jogar no chão. Se não vemos Jesus, aquilo não é adoração. Adoração é uma resposta daquilo que contemplamos. A exposição à presença de Deus gera em nós uma reação. E essa reação, essa resposta é o que a Bíblia chama de adoração. Contudo, irmãos, é impossível alguém ter contato com o Senhor e não responder a isso. Às vezes eu tenho tempo com equipes de música e eu vejo que se dedica uma grande energia para os ensaios, para a parte técnica. O guitarrista tem 500 pedais. Tudo isso é legal, tudo isso é lícito. Ah, meus irmãos, mas quando a igreja vê Jesus, ninguém está nem aí para o timbre da guitarra. Tudo some, só ele aparece. Meu irmão falou sobre levantar as mãos, nos ensinando como isso é importante. Eu confesso que quando eu estou meditando louvor, há muito tempo eu não peço para a igreja fazer nada, porque eu sei que a adoração não surge externamente. Ela surge pelos olhos do nosso coração, esses olhos que estão vendo o Senhor. Hoje se tornou muito comum ministros de adoração entender que ele precisa produzir algo, que ele precisa conduzir a igreja em adoração. Sabe quantas vezes fala disso na Bíblia, irmãos? 0. Ninguém foi chamado para conduzir a igreja em adoração. Esse é um ministério exclusivo do Espírito Santo. Nós todos aqui estamos juntos ministrando adoração para o Senhor. Então eu não preciso pedir para o meu irmão de óculos lá atrás olhar para o irmão e falar que ama. Porque se estiver adorando ao Senhor, ele vai ser cheio de amor pelos irmãos. É natural, quando vemos o Senhor, nós temos reações. A santidade de Deus é a essência da sua transcendência. É o que lhe diferencia de tudo que foi criado. E tem alguns atributos de Deus que são comunicáveis à criação. Misericórdia, fidelidade, que mais? Justiça. A gente não tem um monte de gente de direita aí que não é cristã, que está clamando por justiça. André Mendonça estava esses dias agora numa palestra e todo mundo começou a cantar Salva o Brasil. Vocês não viram isso? Para André Mendonça. Salva o Brasil. Salva o Brasil. Ele é nosso irmão, ele deve ter falado assim, ó, Senhor, salva o Brasil. Mas nós entendemos o que é justiça. Um casal, mesmo não sendo crente, diante de um padre, no matrimônio, ele entende o que é fidelidade. O voto de fidelidade que ele faz, ele entende o que é aquilo. Contudo, a santidade de Deus não é explicável. É um atributo incomunicável de Deus. Mas ela é comunicável na presença dele. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas quando estamos na presença de Deus, nós entendemos a santidade de Deus. Só que a gente não consegue explicar para o outro. Ela é exclusiva na experiência.
Podemos fazer 40 retiros falando sobre a santidade de Deus e não entendermos nada. Precisamos entrar na presença de Deus. Isso não só aqui, irmãos, no nosso quarto fechado. Quantos de vocês levantam as mãos em seu momento de devocional com o Senhor? Louvando. Jesus sozinho, em casa. Amém. Amém, ó. Nem pedi para levantar a mão, mas amém. Eu confesso que eu não fazia isso. Até que um dia eu fui confrontado sobre isso. Por um amado irmão. Ele confessou o pecado dele para mim. Rapaz, eu percebi que eu não levantava a mão. Eu fiquei na minha, fiquei quietinho, né? Olhei até para ele assim, pô, caramba. Eu imaginava que ele era tão santo. Pô, ele deve ter achado, pô, Cacilha, né? Me arrependi, falei, Senhor, eu não quero ser performático. Eu não quero, diante dos meus irmãos, ter uma postura que eu não tenho diante de Ti. Irmãos, é engraçado que quando a gente começa a se expor à presença de Deus, só nós e o Senhor, naquilo que falamos do silêncio, às vezes não tenho nada para dizer, mas eu falo, Senhor, estou aqui no Teu colo. Eu amo quando a minha filha fica no meu colo sem falar nada. Às vezes a Luísa, minha filha mais velha, ela gosta muito de desenhar. Ela assim, ó, papai, estou fazendo um desenho para ti. Só que começa a demorar demais aquele desenho. Assim, filha, vem cá, fica comigo aqui, pô. Não, eu estou fazendo um desenho para ti, papai. Às vezes é a minha postura com Deus. Não, Senhor, só um pouquinho, estou compondo aqui um negócio para ti, tu vai gostar, pô. O Senhor não quer a minha composição, Ele quer eu. Então que nós tenhamos essa postura de experimentar a presença de Deus sozinhos. Nos expressarmos, nos ajoelharmos sozinhos. Essa igreja que tem essa postura, sozinha com o Senhor, quando ela chega aqui, não precisa nenhum ministro de louvor pedir para levantar a mão. Não precisa, não dá tempo. Uma vez eu estava em Porto Alegre, e aí uma irmã, líder da intercessão de umas viúvas, toda terça de tarde elas oram juntas, ela chegou em mim no final de um culto, falou assim, Marcelo, eu queria te convidar, tu poderia ministrar louvor para a gente, para o nosso encontro de oração de terça-feira que vem? Aí eu pensei, né, a voz do meu coração me encheu. Aí eu falei assim, pô, eu sou ministro de louvor de domingo. Tá me convidando para uma ministração de louvor de 15 pessoas numa terça de tarde. Eu falando isso comigo mesmo, né? Aí no alto da minha soberba, ela fala assim, eu já convidei todo mundo e ninguém pode. Eu achando que eu era a primeira opção, eu era a última, na verdade. Aí eu levei aquele tapa na cara, né? Aí eu, minha irmã, terça-feira eu vou estar no encontro de vocês. Chego lá, terça, mais cedo, achando que eu estava preparado, né? Quando eu entro lá, já tá as 13 mulheres prontinhas. Eu afino o violão rápido, pontualmente às 3 da tarde. A irmã olha, sorrisinho assim, pode começar. Aí eu começo, Ele exaltado, o Rei. Quando eu chego no Rei, irmãos, eu não ouço mais a minha voz. Aquelas mulheres dão tudo que têm instantaneamente. Não tem aquele negócio de ir crescendo, a galera da música vai me entender. Não tem negócio de agora tirar a cabeça do café da manhã e entrar aqui na adoração. Aquelas mulheres já estavam naquele lugar há muito tempo. Eu não ouço mais a minha voz, aquilo me incomoda, até porque eu era o ministro de adoração. Aí chegou um determinado momento, eu pensei assim, ó, bom momento para ele mandar levantar a mão. Aqueles jargões, né? Aí eu abro os olhos para mandar levantar a mão, não tinha nenhuma mão para baixo. Aquelas mulheres estavam no terceiro céu, irmãos. Aquilo me incomoda profundamente. Passa mais alguns minutos, eu penso assim, ó, agora é o momento de mandar fechar os olhos, né? Aí eu abro um olho, né? Porque já estava... Só tinha um olho aberto e era o meu. Naquele momento o Senhor fala comigo. Aqueles que me veem não precisam de ninguém conduzi-los para a adoração. Ministros de louvores se tornaram celebridade porque a igreja não viu o Senhor. Volta e meia eu abro o caixinha de pergunta e uma das que eu mais recebo
Como é que tu faz para conduzir a igreja para a sala do trono? Carlos falou comigo, no quarto, de um cântico que fala: "Oh, leva-me à sala do trono." A gente não leva ninguém, nem o Senhor, a gente já está na sala do trono. Nós já fomos lavados, o véu já foi rompido. Nós temos acesso à presença de Deus, irmãos. E eu queria entrar agora na nossa santificação, mais um pouco. Ontem eu fiquei muito feliz com o que o Espírito Santo fez. Tenho certeza que alguns tomaram uma decisão. Eu tomei várias vezes a decisão, nunca mais tal coisa. Aí passava 2 dias, caía. A partir de hoje, o processo de santificação é uma renovação de mente. Não acontece de um dia para o outro. Acontece dia após dia. Um retiro pode ser um gatilho, pode. O Espírito Santo pode usar. Mas vai da nossa responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade, irmãos. E eu queria entrar um pouco mais nisso. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos ministros de louvor. É isso? Para sermos dizimistas fiéis. Para sermos o quê? Proclamadores do Evangelho? Não. Isso tudo também. Mas o nosso negrito, a nossa tríplice ênfase é santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação do mundo, esse projeto que o Carlos ministrou conosco, ele desenhou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Sabe por quê, irmãos? Porque de outra forma nós não temos relacionamento com o Senhor. A única forma de termos relacionamento com Jesus é sendo santo e irrepreensível. E irrepreensível, como ouvimos aqui, não é aquele que não peca, não é aquele que não erra, mas aquele que é repreensível, que aceita a repreensão, que é repreendido, se humilha, que é humilde. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 2 Timóteo 1:9. Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não por nossos méritos, mas por causa do seu propósito e graça. Hebreus 12:14 é basicamente a mesma bem-aventurança que Jesus fala em Mateus 5:8, só que em outras palavras. Mateus 5:8 fala o quê? Que lemos ontem? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Hebreus 12:14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A Escritura fala disso o tempo todo. Porque é o interesse de Deus de ter relacionamento conosco. Por que Deus criou o mundo, irmãos? Porque Ele queria ver a baleia e ficar contemplando a baleia? Ele queria ter relacionamento conosco. Quem aí já se viu envolvido numa discussão entre calvinistas e arminianos? É gostosa, né? Tô zoando. Eu fui um hiper-calvinista por 3 anos. Hiper, não era nem calvinista. Aquele mala. Me arrependi. O Senhor me conduziu ao arrependimento. Mas de uns anos para cá, eu tenho voltado os meus olhos para aquilo que converge entre as duas leituras soteriológicas, que é a santificação. Não importa se tu escolheu o Senhor ou se o Senhor te escolheu, sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Satanás aproveita essas discussões para tirar a santificação do foco. Tu é eleito, meu irmão, tu está seguro. Não tem como desnascer. Aí o cara vive uma vida sem temor. Ouve as vozes do seu coração. Quando Adão pecou, o Senhor não perguntou: o que fizeste, Adão? O que Deus perguntou para Adão? Onde estás? Muito pior do que o pecado que cometemos é para onde ele nos leva. Para distante da presença santa do Senhor.
Hoje vemos muitas igrejas que contabilizam 100, 200, 300 batismos por mês. Às vezes eu tenho a oportunidade de estar numa delas e vejo lá os vídeos do mês, 300 batismos no mês. Só tem duas opções: ou avivamento ou porta larga. Falso evangelho. Eu não vejo outra opção. E Deus, de fato, Ele quer uma família de muitos filhos, mas que sejam semelhantes a Jesus. Quantidade sem qualidade não serve para o Senhor. No Brasil, no último censo, quase 80% da população se declarou cristã. 80% da nação brasileira se declara hoje cristã. Novamente, ou estamos vivendo um avivamento, ou essa nação está sendo exposta a um falso evangelho. Isso mostra, irmãos, que nós não somos aquilo que dizemos ser. Nós somos o que nossos frutos revelam. Quais são os frutos desses 80% da nação que temos visto? Toda sorte de crime, corrupção. O Brasil é conhecido pelo carnaval. Eu creio que nós temos um potencial como nação de impactar o mundo todo. De fato, um avivamento que transforma o país. Mas hoje o que nós vemos não é essa realidade. Muitos se convertem a um reino que não exige morte, a um Cristo que salva, mas não governa. Mas e nós, discípulos de Jesus? E nós, irmãos? O povo do Evangelho do Reino, o povo que não tem placa. Pô, a gente entendeu, né? Como nós estamos, amados? Às vezes, conversando com algum jovem, tu percebe uma inclinação a viver uma vida santa para não ir para o inferno. De fato, uma vida pecaminosa vai te conduzir para lá. Mas eu faço essa pergunta para todos nós: qual tem sido a nossa motivação em buscar uma vida santa? Qual é a nossa motivação em enterrar na cesta que é alta? Aumentar o sarrafo, aumentar o padrão, o nível. Qual é a motivação? Se livrar da condenação ou ter de fato intimidade com o Senhor que é santo? Essa é uma pergunta honesta que nós devemos nos fazer. O que me conduz a buscar essa santidade? Eu ouvi um exemplo que ilustra bem isso. Marido e mulher acabaram de casar. Quantos aí estão se relacionando para casar? Uma galera. Aleluia. Eu fiquei sabendo que seriam uns casais seguidores, não sei se podia falar disso. Não podia, agora foi. Irmãos, imagina um casal acabou de casar. Marido chega depois de trabalho em casa com a esposinha e ela fala assim: meu amor, tu pode lavar a louça para mim enquanto eu vou botando as roupas na máquina? Quem é casado ouve muito essas coisas, né? Pelo menos lá em casa é assim. Aí o marido falou assim, ó: é uma questão de divórcio? A mulher aqui? Se eu não lavar a louça, é uma questão de divórcio? Não. Aí ele foi para a sala, ligou a televisão e ficou lá. Dia seguinte, ambos cansados, ambos trabalham fora. Ela fala assim: meu bem, tu pode colocar a roupa que eu tirei da máquina aqui na cama? Vou arrumando a cozinha hoje. E ele fala assim: é uma questão de divórcio? Ela: como assim? Se eu não colocar o lençol aqui, é uma questão de divórcio? Você está maluco? Óbvio que não. E aí ele foi para a sala, ver celular. Terceiro dia, mesma cena, ele pergunta se é uma questão de divórcio servir ela. Irmãos, parece engraçado, mas muitos têm uma relação assim com Deus. Senhor, eu perco salvação fazendo isso ou não? Não. E aí faz. Senhor, isso aqui, se eu passar daqui, eu vou para o inferno ou não? Sim. Ah, então eu vou ficar aqui. Aqui, ó. Uou! Eu vivo uma vida à base do pode ou não pode.
Irmãos, eu recebo muito essas perguntas. Posso fazer tatuagem? Posso beber bebida alcoólica? Posso ouvir música secular? Eu confesso que me dá uma tristeza quando eu ouço essa pergunta. Porque é baseado no que pode ou não pode para não perder salvação. Quanto tempo aquele casamento daquele cara duraria? Quanto tempo uma relação dessa com o Senhor dura, irmãos? Quantos estão só de corpo presente, em retiros, em reuniões, vivendo uma vida à base? O que eu posso e o que eu não posso nesse negócio aqui? É engraçado que às vezes se converte alguém e aí tem um papo super descolado. E aí, naturalmente, o mundo gosta dessa pessoa. Esse é um crente. É de René Kivitz? Esse cara é o cara. Um cara com uma mente aberta, né? Irmãos, quando o mundo gosta de algum crente, cai fora. Porque a Bíblia nos promete que a gente vai ser perseguido por esse mundo. Porque nós falamos justamente daquilo que fere o mundo para a salvação. Não vive uma vida com o Senhor à base de legalismo, irmãos. Essa não é uma vida em abundância. Não é uma vida de alegria. O que nos tem movido à santidade? Santidade, irmãos, é muito maior que uma lista de proibições. Santidade é o nosso traje nupcial diante do casamento com o noivo. É a roupa se está limpa. Já viram alguma noiva indo com o vestido todo manchado para o casamento? Veste branca. Eu lembro que no meu casamento com a Lu, estava tudo bem. Todo mundo falando assim, cara, tu vai desmontar, te conheço, tu é chorão, tu vai desmontar. E eu, de boa, falando com todos os meus convidados, vendo que estava muito caro, mas meu sogro quer pagar. Na expectativa de passar o sapatinho no final. Rapaz, ninguém me preparou para aquele momento. Quando aparece a Lu. Eu achei que eu não ia conseguir casar. Me desmontou, mas assim, inesquecivelmente. Eu penso que essa é a expectativa do noivo em ver a igreja. Sem mácula, sem ruga. O padrão é alto, irmãos. O padrão é alto. A gente às vezes se perde nesse negócio. Às vezes tem alguns pecados que eu pensava assim, não, mas se eu perder a salvação por causa disso, muita gente não vai ser salva. É, isso mesmo. Muita gente não vai ser salva. Eu penso que Deus desenha para nós 10 virgens, 5 preparadas. É minha percepção. Mas eu tenho uma noção que 50% da igreja não vai ser salva. Minha, não estou falando da igreja de Cristo, estou falando dessa igreja institucional. Minha percepção, posso estar errado. O padrão é alto, irmãos. E glória a Deus por isso. Quando cantamos A Único que é Digno, por exemplo, terminamos de uma forma terrível essa música. Não sei se vocês já repararam. Eu sou amigo do Bené Gomes. Nunca falei isso para ele, mas um dia eu vou falar assim, só falhou no final. Que fala assim, consagramos todo o nosso ser a ti. Tem noção do que é cantar isso, irmãos? Consagro todo o meu ser ao Senhor. Não sobra nada não consagrado. E Van Baker dizia que o momento que a igreja mais mente é quando ela canta. É muito pesado. Toda vez que eu canto esse negócio, o Senhor está chegando nessa parte. Misericórdia. Mas eu confesso para os irmãos, toda vez que eu canto, eu falo, Espírito Santo, revela o que falta. Que não sobre nada, Senhor. Revela o que falta. O que estava consagrado e deixou de ficar consagrado, não deixe eu ficar sem saber, Senhor. Quando a gente canta, tudo entregarei. Oh, Jesus. É verdade isso, irmãos? Eu não estou com o coração de julgamento, eu estou olhando para mim, irmãos. É verdade isso? Entreguei tudo mesmo? Ou tem algumas áreas que eu considero pequenas, administráveis?
Algumas áreas, Satanás, através do nosso coração, diz: cara, calma, calma. Você está ouvindo um carioca gaúcho, ele nem sabe o que ele é. Calma, calma. Tu vai voltar para tua casa, a vida vai voltar ao normal. Não fica tão estressado com esse negócio. Em Cantares 2:15 fala das raposinhas que destroem as vinhas. Pequenas raposas que ficam mordendo as vinhas lá no caule. Elas têm o potencial de destruir toda a vinha. A questão não é o tamanho da raposa, é a natureza de ser raposa. Irmão, a questão não é o tamanho do pecado. É a natureza de ser pecado. Não administremos pecado, irmãos. Vamos colocar na luz. Eu comprei um Gatorade aqui na cantina, depois do futebol ontem, que depois eu percebi que não deveria ter jogado. Mas fiz 2 gols. Olha o coração orgulhoso. E aí... Mas imagina que ali na cantina, vocês vão sair daqui e vão comprar uma água. Aí tu pega a água e, por descaso, quase a gente nunca faz isso, olha pro rótulo, aí tá escrito lá, 98% de água mineral, 2% de água de esgoto. Tu toma essa água? 2%, irmãos. 2% de cocô e xixi. 98% de água pura. Tu não toma? Mas por que Deus tem que tomar 98% só de santidade nossa? 98 não é 100. 99 não é 100. A cesta é alta, mas o Espírito Santo quer nos conduzir a enterrar 100% de pureza, irmãos. Ele nos capacita a viver essa vida. E quando pecarmos, sermos rápidos em nos arrepender. A Lu estava grávida da Luísa, nossa filha mais velha, e estava lá em Porto Alegre o Fred Gottfridsson, que é um amado irmão, mas que mora na Suécia, e ele estava conosco, e ele falou assim, posso orar? A Lu com barrigão, posso orar por essa criança? E ele fez uma oração muito curta, inesquecível. Ele botou a mão na barriga da Lu e falou assim, Senhor, que essa menina seja rápida em se arrepender. Irmãos, oremos isso uns pelos outros. Que nós sejamos rápidos em nos arrepender. Cair em pecado é inevitável, nós vamos cair. Mas que não dure 2 dias, que não dure 3 dias. Que sejamos um povo humilde de coração. Senhor, eu sou mau. Às vezes eu sou muito atacado, eu fui muito atacado, irmãos, para vir para esse retiro. Na minha mente. Muito acusado por Satanás. Mas toda vez que eu sou acusado, eu falo assim, Satanás, vai limpar tua bunda. Tu não tem autoridade para me acusar. Tu que se ferrou, eu tenho o Espírito Santo. Essa frase é engraçada, mas é de Martim Lutero. Ele falava, Satanás, vai limpar tua bunda. Satanás nos acusa, irmãos. É a forma de ele tirar nossa paz, de nos tirar da presença do Senhor. Eu fui muito atacado na minha mente. E por um lado, isso me deixou muito feliz. Porque quando a gente incomoda Satanás, é um bom sinal. Sejamos rápidos em nos arrepender. A gente tira toda a legalidade, toda a autoridade de Satanás sobre nós. Perdão pelas palavras de baixo calão. Aprendi com o apóstolo Paulo. Tempos atrás, a Luísa era muito pequena, e aí a gente estava cantando lá em casa. Ela cantou, quando o mal faz uma manchinha. Quando eu ouvi esse negócio, irmãos, eu não sei explicar, mas me deu um negócio muito ruim por dentro. Eu falei assim, filha, o mal não faz uma manchinha. O mal viria agora na frente de ti, filha, e pegaria uma faca e rasgaria o pescoço do papai na tua frente. O exemplo foi meio pesado para uma criança, né? Eu pago terapia desde lá para ela.
Mas, irmãos, perdão, perdi a galera. Mas Satanás, ele tenta fazer isso. Infantilizar nossas crianças com uma mentira. O mal não faz uma manchinha. Ele assassina. Ele destrói. Eu quis marcar minha filha, foi meio que involuntária a minha frase. Mas certamente ela vai lembrar que o mal só não faz uma manchinha. Se ele pode, ele mata toda a família. Não vamos achar que Satanás faz uma manchinha. Diante de qualquer tentação, lembra disso. Se ele puder, ele rasga a tua garganta naquele momento. Quando nós nos tornamos tolerantes a pequenas impurezas, acabamos sendo aprisionadas por elas. Nos tornamos escravos dessas libertinagens. Isso explica tantos irmãos, tantos jovens que perderam a alegria, que perderam o vigor, perderam a espontaneidade. Ontem foi tão bom ver o João aqui falando, não sei se o João está aí. É tão bom ver um jovem com frescor do espírito, irmãos. Com vigor, quando ele fala, tu vê que ele está entendendo o que ele está falando. O propósito está claro. Esse deveria ser o normal em toda a igreja. A força da igreja está no vigor dos jovens. Mas às vezes toleramos pequenas impurezas. E isso tira o nosso brilho. Nos deixa opaco. Trabalhamos 3 anos numa empresa, ninguém sabe que somos discípulos de Jesus. Nós nem lembramos a última vez que nós nos derramamos em lágrimas diante do Senhor, porque administramos pequenas impurezas. É um tempo de dar um basta nisso, irmãos. Vocês lembram quando a sarça ardente, aquela cena maravilhosa de uma sarça pegando fogo e não queimava as folhas? Êxodo 3, 4 e 5. Vendo o Senhor que Moisés se aproximava da sarça, disse do meio dela: Moisés, Moisés. Olha a dupla repetição de novo. Moisés responde: eis-me aqui. O que Deus fala? Não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu amo esse texto, porque ele nos ensina muitas coisas. Um deles é que não existe um lugar santo, feito de cimento. Tem muito isso, né? A tendência. Esses tempos me perguntaram: Cacilhas, o que tu acha sobre ministério de dança? Aquelas perguntas assim, né? Só para tu se ferrar. Não, a pergunta era se eu me escandalizava com o ministério de dança. Eu falei assim, não me escandalizo. E foi, enfim. Eu falei, não me escandalizo com o ministério de dança. Eu me escandalizo quando a dançarina só dança em cima do palco. Porque dela criou um lugar de adoração. Sem fornecer, sem público, não danço. Olha aí, sai daqui, diabo. Mas Deus, quando ele fala para Moisés, naquele lugar, no meio do nada, no meio do deserto, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa, não era porque aquele metro quadrado era santo, mas porque Deus estava. Os serafins cobrem rosto e pés na presença de Deus. Onde Deus está é lugar santo. Irmão, aonde tu vai, aonde tu pisa, é terra santa. Porque tu tem o Espírito Santo em ti. Jesus era chamado de glutão, de beberrão, amigo de pecadores. Jesus não considerava locais impuros, porque ele era puro. Não estou abrindo uma porta para irmos para lugares que não convém, mas nós precisamos entender a autoridade que temos no Senhor. Aonde estamos, temos a autoridade de Cristo. Mas o meu ponto aqui é o que ele fala: tira a sandália dos pés para estar na minha presença. Basicamente, de sandália não entramos, irmãos. O que a sandália representa? A sujeira, o pó desse mundo. Precisamos tirar, não é nem limpar a sandália, é tirar a sandália. Eu lembro que na Covid-19, a gente já adotava lá em casa uma prática de tirar o sapato e ficar só de meia em casa, né? Só que quando veio a Covid, isso meio que se estabeleceu em todas as casas. Eu lembro que a gente tinha um puff, um banquinho.
A gente botava na porta para os irmãos e a gente entrar, ajudava, né? A tirar os sapatos. Eu penso que Deus está trazendo um puff para nós. O Espírito Santo está facilitando, num tempo de graça, tirarmos a sandália dos pés. Eu lembro quando a minha mãe ia me acordar para ir para a escola. Ela me acordava assim: oi, filho, bom dia. Vamos lá, vamos acordar. Graciosa. Só que tem aquele famoso, só mais 5 minutinhos, né? Aí eu ia e dormia. Minha mãe, eu cresci só com a minha mãe. Minha mãe ia fazendo tudo, né? Preparando café e tal. Quando ela voltava no quarto, irmãos, faltando 5 minutos para a gente sair, e ela me via deitado, e eu não sei o que acontecia, mas uma outra pessoa surgia. Não tinha mais nada a ver com aquela mulher. Era assim: Marcelo! Literalmente assim. Eu já saía assim, né? Mas eu tinha uma estratégia. Eu já dormia com a roupa da escola. Aqui, ó. Carioca. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós estamos no tempo que o Espírito Santo está chegando assim, ó. Wake up. Acorda. Desperta. Ah, mas eu não quero ouvir aquele grito, irmãos. Porque quando Deus grita, não é como a minha mãe grita, não. É muita gente que vai para o hospital, tem tempo de se arrepender e perde a vida. Por amor. Deus nos conduz da forma dele, com as ferramentas que ele tem, para não nos perder. Que nós sejamos sábios em nos entregar hoje, em abrir mão de qualquer pequena impureza. Amém, irmãos? E talvez alguns daqui estão pensando assim: não sou viciado em masturbação, não vejo pornografia, não entro em conversa que não convém, nasci num lar cristão, eu sou limpinho, perdi meu dinheiro nesse retiro. Não sou esse cara. Talvez tenha alguém assim. E aí eu queria dizer para vocês que tem um pecado que é o maior dos pecados, que ele cresce na mesma proporção que a nossa santidade, a tentação dele. Somos tentados por esse pecado na mesma proporção que vamos nos santificando. Que pecado é esse? O orgulho. O orgulho é um câncer maligno, silencioso, que tende a nos manchar na mesma medida que vamos nos limpando. Por isso que eu entendo que Deus não permite que, assim como Ele, nós esqueçamos dos pecados que Ele perdoou. Porque as cicatrizes fazem nos lembrar quem somos, o potencial pecador que somos. É uma bênção não cairmos em pecados. É uma bênção não estarmos amarrados em pecados. Mas precisamos ter memória, irmãos. Precisamos lembrar que o orgulho é o que Satanás mais nos tenta. Principalmente nós aqui, que cremos no senhorio de Cristo, no Evangelho do Reino, que não temos placas. Eu posso me orgulhar de não ter uma placa. Eu posso me orgulhar de crer no Evangelho do Reino. Tem sentido isso? Eu posso olhar de cima para baixo para os meus outros irmãos? Posso. Eu gosto muito da parábola de Jesus, do fariseu e do publicano. O fariseu era esse cara. Se orgulhava de guardar a lei. Só que o orgulho, como vimos ontem, naquele povo do deserto, o orgulho nos cega. Aqueles homens que sabiam tudo sobre Deus, não reconheceram Deus encarnado diante deles. Aquela maravilhosa história de Simão, fariseu, com a pecadora, prostituta. Simão recebe Deus na sua casa e não o reconhece. Aquela mulher toda atrapalhada reconhece Jesus. Essa história do publicano e do fariseu é muito parecida. O fariseu levanta suas mãos em praça, não é numa praça, acho que não tem esse detalhe.
Mas levante suas mãos e fala assim: obrigado, Senhor, porque eu dou 10% de tudo que eu ganho. Obrigado pela minha piedade. E o publicano bate no peito, não tendo nem coragem de olhar para o céu, falando: tem misericórdia de mim. Deus ama o coração humilde, irmãos. Jesus fala que é este que volta para casa justificado. Um homem que naquele tempo era imundo. O orgulho tem o potencial de nos cegar. Eu quero finalizar vendo qual é a ferramenta que Deus usa para a nossa santificação, além do que vimos ontem: oração, arrependimento e palavra. Queria que nós abríssemos juntos em Hebreus 12, 6 a 10. Achamos? Hebreus 12, 6 a 10. O Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Olha agora, irmãos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É muito poderoso isso. Isso aqui é tremendo, irmãos. Deus nos disciplina não para nós entendermos a santidade de Deus, mas para nós sermos participantes dela. Senhor, Tu és digno de uma igreja sem mácula e sem ruga, Senhor. Tu és digno de sentir um aroma de um perfume agradável que sobe para Ti, Senhor. Tu és digno de toda pureza, de toda santidade, Senhor. E à medida que vamos te vendo, que nossos olhos vão sendo descortinados para ver a Tua santidade, nós temos a mesma reação de Isaías, a mesma reação de João, a mesma reação de Pedro. Tu és santo, Senhor. Mas nós temos uma boa esperança, que é o Teu Espírito Santo em nós, que nos conduz a uma vida em arrependimento. A palavra fala que a Tua bondade nos conduz ao arrependimento. Queremos aproveitar o dia que se chama hoje, que nós ainda podemos nos arrepender, Senhor. Eu profetizo sobre cada jovem aqui, Senhor, uma vida santa, consagrada a Ti, Jesus. Uma vida que não vai ser marcada por caídas, Senhor, mas uma vida constante no temor de Deus. Homens e mulheres com autoridade espiritual aonde estão, expulsando demônios, tendo discernimento espiritual. No nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Não só por nós oramos pelos jovens dessa nação, Senhor. Irmãos que enchem estádios, Senhor. Visita esses irmãos, Senhor, quando estão sozinhos, Pai. Que sejam conduzidos a um verdadeiro arrependimento, Senhor. Abre os olhos dos nossos corações, Pai. Traz visões, Senhor, traz sonhos. Queremos ser um canal aberto para Te ouvir, Jesus. No Teu nome que oramos, Senhor. Amém.